Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, o vídeo de hoje, tá? Ele não vai ser nada relacionado a algum tipo de algoritmo, de forma que a gente vai fazer ou qualquer coisa desse tipo, tá? Hoje é um vídeo também muito especial, de qualquer forma. Hoje eu vou dar para vocês algumas dicas do Grasshopper, tips and tricks, assim, o que a gente pode melhorar aqui no Grasshopper para o aprendizado de vocês, onde é que a gente muda aqui algumas opções e tal. Tem um plugin bem legal também que ele mostra o nome dos componentes, a gente vai chegar nisso, tá? Então o vídeo de hoje vai ser um tips and tricks, tá? Tu que está começando, eu recomendo muito tu assistir esse vídeo, tá? Porque tem algumas coisas no Grasshopper que eles te ajudam a fazer esse processo de aprendizado não tão difícil assim, tá? Ele dá uma melhoradinha, a fricção ela diminui um pouco, tá? Então, o seguinte, se tu curtiu, fica aí com a gente, vamos assistir esse vídeo junto, tá? E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar muito no teu processo de aprendizado de design paramétrico, tá bom? Beleza, olha só, tô com o meu Rhino, com o meu Grasshopper aberto, tá? E como eu falei, não vai ter nada de forma hoje, não vai ter nenhum tipo de estrutura que a gente está fazendo, paramétrica, nada, tá? Mas eu vou dar umas dicas aqui dos componentes e coisas do tipo, tá bom? Vamos lá, olha só. Com certeza vocês já devem ver que eu tenho outras abas aqui do Grasshopper, porque eu tenho vários plugins, né? Já uso ele há um tempo, então tem coisas que eu preciso, tá? Seguinte. Botão direito aqui, ó, ele tem uma opção, Display as Icons. Se tu clicar ele, ó, agora ele vai botar todos os ícones, inclusive de cada um dos plugins, ó, ele vai demonstrar desse jeito. Alguns não tem, então só tem umas letras, tá? Mas os principais aqui do Grasshopper, todos eles têm, tá? Tá, então aí vocês têm essa opção. Ou vocês podem ter como texto, eu uso como texto, tá? Porque, enfim, eu já conheço aqui as abas, ou vocês podem botar como ícones, tá? Eu gosto muito disso do Grasshopper porque ele tem essa coisa de ícones, imagens, que a gente consegue assemelhar melhor, por exemplo, um componente. E esse é outro ponto que eu vou chegar com vocês, tá? Vou voltar aqui para o meu como texto, mas se lembre, botão direito, ícones, tá? Seguinte, eu acho que quando vocês baixam o Rhino e o Grasshopper, por exemplo, vou pegar aqui qualquer componente, tá? Vou pegar esse Horizontal Frames, tá? Eu acho que eles não vêm assim. Inclusive não vem nem com essa caixinha, tá? Eu vou até mostrar, vou até apagar aqui, depois eu vou mostrar o que é essa caixinha. Não se preocupe, fica no final do vídeo que lá eu vou mostrar o que é. Eu acho que ele não vem desse jeito para vocês, tá? Se eu não me engano, ele deve vir desta maneira, certo? Com um nome. O que eu recomendo? Para quem tá começando, é muito mais fácil a gente assemelhar uma imagem com uma ação do que um nome de fato com uma ação. Ainda mais a gente está usando um programador visual. Não tem por que a gente ficar lendo coisa em um negócio que é visual, tá? Como é que a gente muda isso? Vem aqui em cima, ó, Display, Draw Icons. Se vocês clicarem, ó, ele vai começar a desenhar o ícone daquele componente. Por exemplo, um outro aqui, ó, análise. Desculpa, não é análise, divisão. A gente tem o Divide Curve, já mostrei ele algumas vezes, tá? E ele tá aqui, Divide. Só que aí eu pergunto pra vocês, que relação que isso aqui tem? Vocês conseguem se lembrar certinho disso aqui? Quando eu comecei, eu achei muito difícil. Eu achava que lembrar é quase como se estivesse tendo que lembrar um comando no AutoCAD de novo, tá? Mas aqui em cima, ó, Display, Draw Icons, agora ele me diz o desenho, tá? E por incrível que pareça, tô falando pra vocês, isso aqui, ó, da gente se lembrar, esse ícone e esse ícone, a gente lembrar a imagem e olhar aqui em cima é muito mais fácil do que a gente ter que lembrar de um nome, certo? Então eu dou essa dica, tenham o ícones aqui, tá? Vamos lá. Outra coisa também, ó, eu uso no meu, como eu falei, isso aí na verdade foi desde sempre, eu nunca acabei usando dessa outra maneira, tá? Porque eu me acostumei, enfim. Mas para quem está começando, o que eu sempre falo, é muito importante a gente vir aqui, ó, e ver, ó, isso aqui é um curve. Ele precisa de uma curva de input e também de um count, que é um número, tá? E a gente tem aqueles ícones ali e ele também diz o nome, certo? Só que toda hora eu acho que para quem está começando não é meio chato, às vezes tu se perde de vir aqui e lembrar que eu tenho que vir aqui e ver, isso é um curve e ele pede uma curva para dividir, tá? O que a gente pode melhorar esse processo? Vem aqui em cima, ó, Display. E ele tem aqui, ó, Draw Full Names. Cliquem e olha só, ele vai dar agora o nome do input, não só a letra. E eu acho que isso aqui para quem está começando é muito precioso, muito precioso, muito precioso mesmo.
Porque eu sempre falo, olhem aqui o que ele pede. Curva, ele pede uma quantidade e ele tem um kinks, que mesmo que tu não saiba, tu vai ler e dizer, ele corta os segmentos onde tiver esses pontos. Tá? Ou, por exemplo, aqui ele pede uma curva e ele também pede a quantidade de frames que tu vai botar. Então eu acho que é bem importante e é muito valioso para quem está começando, tá? Ter esse curve aqui. Desculpa, curve não, ter os nomes completos aqui, o full names aqui, draw full names. Vem aqui em cima, ó, draw full names. Acho que é bem bom e vai ajudar vocês. Aí que tá, eu não uso, nunca usei porque eu não tive, meio que não gostava muito. Eu gostava só de ver aqui o C e eu tinha essa coisa, eu meio que me forçava a vir aqui, eu não vou pegar um componente aqui, ó, esse aqui. Não sei o que ele faz, não sei, vou vir aqui, o que ele pede? Ele pede o start, que é um ponto, então é o ponto de início do arco, que é o que está escrito ali. Um end, que é um ponto também por causa do ícone, então é o ponto final do arco. E ele pede aqui um vetor, que é uma direção, que é a direção da tangente do arco. Beleza, eu me forçava a ler o componente dessa maneira. Aí eu entendo que isso aqui provavelmente fazer um arco, ó, é o arco seed, certo? Que ele pede ponto de início, final e direção. Então eu acho que para vocês é bem mais valioso, assim, eu acho que vai facilitar mais se vocês tiverem esse full names, tá? Mas, como eu falei, quando comecei a aprender, eu sempre me forçava a vir aqui e olhar. Isso aqui é um ponto, o ícone é um ponto, é start, então é um ponto. O fim também tem ali, ó, o ponto final. E aqui a direção, que é um vetor. E outra coisa também, ó, mesmo vocês sendo full names, vocês vão ter que vir aqui para entender, porque start, end e direction, a gente olhando assim, para quem está começando, não é tão intuitivo assim de tu olhar começo, fim e direção, sabe? Não se preocupem. Venham aqui, ó, e leiam o que está sendo escrito. Esse full names vai te ajudar a tu ver alguma coisa. Por exemplo, aqui é curva, tá? Eu preciso de uma curva, tu já sabe disso. Mas aqui esse start, end, direction não é tão intuitivo para a pessoa. Mas não se esqueçam que além desse full names, a gente também pode vir aqui, ó, e ler a descrição desse input, tá? Então essa é a outra dica, tá? Deixar com full names. Eu vou tirar no meu, como eu falei, eu não uso, tá? Eu não uso. Mas assim, quando eu estiver mostrando um tutorial alguma coisa, qualquer componente que eu pegar aqui e vocês pegarem juntos, ele vai ir ali, por exemplo, de vocês estar com full names vai aparecer aqui, só que o meu vai ser diferente, ele vai estar sem, tá? E é até mais fácil, porque eu vou dizer, isso aqui por exemplo, um line, isso aqui é um ponto e isso aqui é um outro ponto. Eu vou dizer para vocês, line, ponto, ponto. Aqui para vocês já vai estar escrito, tá? Line.a.b. Certo? Então essa é a minha outra dica. Uma outra dica também muito valiosa, tá? Eu acho que vocês olham várias vezes, que eu vou pegar um slider, eu sempre falo, vou pegar um slider, eu venho aqui em cima, arrasto um slider, clico 2 vezes, venho aqui, edito de 0 até 50, ok, agora eu tenho um slider de 0 até 50. Existe uma maneira mais rápida, tá? E eu até tenho que me segurar para não usar ela, porque eu entendo que eu tenho que mostrar todo esse primeiro passo pra galera, tá? Mas agora eu vou dar uma dica para vocês. Como é que a gente consegue fazer um slider sem ter que fazer todo esse processo, tá? Se a gente clicar aqui no Canvas para chamar um componente, e por exemplo, eu quero um slider de 1 até 25. Como é que eu consigo fazer isso automaticamente? Vamos lá. Se eu digitar 1 menor que 25 e dar um Enter, ó, na verdade antes do Enter não, ele já me disse que é um number slider, que ele já vai criar. E se eu dar um Enter agora, ó, ele faz um slider de 1 até 25. E isso aqui é ganhar tempo, né? Isso aqui é ganhar tempo. Vamos lá. Se eu quero que seja de 1 até 25 e eu quero que o valor que apareça aqui de primeira seja 11, a gente faz o seguinte, de 1 menor que 11 menor que 25. Ó, ele vai vir com 11 já o slider, o primeiro valor. Tá? Mas isso aí só funciona para número inteiro? Não. Ó, se eu botar, por exemplo, de 1 até 25.00, ele vai me dar, ó, de 1.00, 2 casas depois da vírgula, até 25.00. E aí que tá, esse eu não preciso botar nos dois, ó, 1.00 até 25.00, não precisa. Só preciso botar em um valor, 25.00. E aí ele vai fazer para os dois valores, vai fazer todo esse slider com duas casas depois da vírgula. Tá? Então aqui eu posso botar até, por exemplo, 3, se eu quiser,
certo? E isso aqui ganha muito tempo, viu, gente? Isso aqui é muito mais rápido e prático. Você tem que lembrar que eu quero de um número menor que um outro número. E ele vai fazer o slider, tá? E é muito mais rápido do que a gente vir aqui em cima, pegar o slider, entrar nele. Eu quero que seja nenhum número, sabe? Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês, tá? Vamos lá. Outra dica também é a diquinha do painel. Diquinha do painel. Vez ou outra eu pego aqui o painel, que eu pego e eu quero mostrar o que está acontecendo. Às vezes é uma lista de números, nesse caso é só um número por causa do slider, né? Às vezes eu pego o painel aqui, é uma lista de superfície, seja o que for, eu quero mostrar para vocês aqui o grupo, seja como for. Mas o painel também serve para a gente botar informações, tá? Como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui esse meu divide curve, que já está aqui na frente. Vou fazer uma curva no meu rhino, tanto faz a curva. Eu vou referenciar ele. Eu referenciar ela no meu Grasshopper, botão direito, set one curve, aqui, tá? Ele pede a curva, ele já vai separar porque o padrão, o valor padrão é 10 aqui no counts, tá? Mas é o seguinte, eu posso usar um slider aqui e a gente pode mexer e a coisa toda, tá? Só que é o seguinte, o painel ele também a gente consegue botar esse mesmo valor do slider. Por exemplo, eu quero que as divisões sejam 10, a gente pode clicar duas vezes, 10, tá? E o painel agora serve como esse input da informação do count. Ó, são 10, nesse caso não mudou, mas por exemplo, se eu entrar aqui e botar 15, ele vai mudar. Ah, por que a gente usaria isso? Pô, eu tenho um slider aqui, eu consigo mexer ele, é muito mais fácil, porque é o seguinte, o painel, isso já é um pouquinho do meu workflow. Todos os valores que eu sei que eles não vão mudar, eles não tem por que eles mudarem, tá? Não tem por que eu mudar eles, ficar com o slider e brincar com eles, eu sempre boto um painel, tá? Porque não tem risco de eu ficar aqui e, por exemplo, eu tenho que ter 11 divisões aqui, por exemplo, nesse caso do slider, e eu quero que seja sempre 11, tá? Sempre 11. Aí eu tô lá mexendo na definição, não sei o que, aí eu venho aqui e, por exemplo, vamos dizer que eu tenho esse slider aqui porque ele tá fazendo relação com outra coisa, e lá em cima eu tenho esse meu divide curve, tá? E aí tá rolando toda a definição, aí eu não sei onde é que tá vindo esse slider aqui, e eu venho aqui, pô, 12. Aí eu fico mexendo aqui. Aí quando tu vê, vai fazer toda uma bagunçada na tua definição, talvez vai ter que processar tudo de novo, tu ligou um negócio, sabe? Então, quando eu não quero mudar esse valor nunca, tá? Eu uso um painel e boto aqui no meu count, tá? Só que é o seguinte, mesma coisa, pô, toda hora eu tenho que vir aqui, pegar um painel, entrar nele, botar o valor. Não precisa, tá? Apesar de que é rápido também, eu não vejo tanta diferença assim, mas também tem um atalhozinho para um painel, também. Do mesmo jeito que a gente fez ali com o slider, se a gente clicar duas vezes e botar //, ele vai dar um painel, e agora a gente pode escrever o que a gente quer, por exemplo, 28, e eu dou um Enter, ele vai criar um painel que vai estar escrito dentro dele 28. Só que o painel ele também não serve só para números, tá? Ó, eu puxei o painel porque para mim, nesse momento, não tem tanta diferença, tá? Mas é um atalho que é útil. Às vezes eu tô aqui e eu quero, pô, // e eu tenho que escrever true. Tenho aqui ele. // eu tenho que escrever olá, tudo bom? Melhor. Olá, mundo. Certo? Quem sabe um pouquinho de programação sabe do que eu tô falando. Entendeu? Então, o painel ele serve para eu botar várias informações dentro dele, tá? Isso aqui, a gente pode botar quantas informações a gente quiser. Oi, oficina paramétrica. Fala paramétricos. Certo? Então o painel serve para isso. E a gente tem esse atalhozinho, que é o // e escrevam o que vocês quiserem. Olá, mundo. Beleza. Outra coisinha também, tá? Outra coisinha. Outra dica para vocês. Por exemplo, vocês estão fazendo uma definição e vocês querem ajeitar no... Por exemplo, a gente tem aqui uma definição enorme. E aqui, no começo, vocês querem botar todos os sliders que vocês podem customizar aquela definição paramétrica. Por exemplo, eu quero customizar a quantidade de divisões no meu isotrino. Eu quero customizar, nesse caso, customizar a quantidade de divisões que eu tenho na minha linha, seja como for, tá? Vocês vão ver que depois de um tempo,
que a gente está com uma definição muito grande mesmo, os fios começam a se embaralhar. Embaralhar muito, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma definição aqui da oficina que a gente já fez para mostrar para vocês, tá? Dá um tempinho que eu vou abrir aqui. Ó, beleza, eu abri aqui a definição da treliça, tá? Que foi o primeiro vídeo da oficina. E o seguinte, ó, a gente tem várias coisas que a gente pode mudar nessa definição da treliça, tá? Por exemplo, aqui nesse 15 a gente consegue fazer o número de divisões. Eu vou botar 8 para vocês verem, ó, que ele vai mudar. Dá um tempinho para ele processar, obviamente. Mas aqui a gente tem uma opção, que é as divisões aqui que a gente pode mudar. Tanto em um sentido quanto no outro, tá? Tem esse slider. Aqui também a gente tem o ponto, isso aqui ele não muda, tá? Não muda, apesar de a gente não usar um painel, mas é porque o input e o V é de outra maneira. Enfim, a gente tem também aqui o quanto ele vai, qual a altura dessa nossa treliça, né? Eu posso botar, por exemplo, 1 aqui. E ela vai mudar, então isso aqui é um outro slider que a gente tem como para a gente customizar essa treliça. Ó, ele mudou. Deixa eu voltar aqui para 1,5. Esse aqui é um outro... Como eu falei, esse aqui é um outro slider que a gente pode usar para customizar ela. Então é uma coisa que a gente quer mudar e quer testar, né? E aqui a gente tem o tamanho aqui dos objetos. Por exemplo, o raio dos pipes aqui e o tamanho dessa esfera, tá? Vamos lá, e vocês querem ajeitar todos esses sliders aqui, né? Para vocês ficarem depois só mexendo, não ter que vir aqui na definição e procurar eles, tá? Primeira coisa, eu vou desagrupar aqui, tá? Para vocês verem. Vou desagrupar isso e isso aqui também, tá? A gente tem esses sliders, eu vou pegar eles aqui, ó, trazer eles para cá, trazer eles para cá e trazer eles para cá. Só que assim, ó, na hora que vocês forem vir aqui e mexer, cara, não dá para entender direito o que é o count, vcount, o que é esse value aqui, raio, o que é isso? Não sei. Aí você tem que vir aqui, seguir onde é que está esse fio aqui da conexão e ver, isso aqui é no Divide Domain e eu consigo ver as divisões que eu quero. Como é que pode ajudar vocês? Vem aqui no slider, ó, botão direito, vocês podem nomear esse slider. Divisões em U. Porque é esse aqui que eu estou fazendo, ó. Divisões em U. Esse aqui, divisões em V, tá? Aí vocês vêm aqui, porque esse aqui é minha divisão em V. Geralmente vocês fazem assim, ó. Tá aqui o slider, vocês querem levar para lá, e isso aqui é a altura dessa nossa treliça. Então eu venho aqui, ó, altura da treliça, tá? Venho aqui e trago para cá, ó, altura da treliça. Isso aqui, ó, o que é esse meu slider aqui, ó? Isso aqui são os pipes do coroamento. Então eu vou botar aqui, ó, raio, pode ser R, tubos, coroamento, tá? Trago para cá. De novo, esse aqui, ó, eu venho aqui, ele estava aqui. Isso aqui são as conexões, então isso aqui são os nodes. Então aqui, ó, conexões, não, esferas. Vou botar assim, ó, sphere dos nodes, tá? Tenho aqui, beleza? E esse último aqui, o que é esse último? Esse último tá ali, ó, linhas de conexão, tá? Então esse aqui, linhas de conexão. Só que, ó, aqui eu só nomeei, né? Esse aqui é o que? Na verdade é o raio, então é R ponto linha de conexão. Ou pode botar R, dois pontos, o que vocês acharem melhor, né? E agora é o workflow de vocês, tá? Aqui e aqui na esfera ele é o raio também, tudo é raio, tá? Aí é com vocês, como é que vocês vão ajeitar. Mas agora aqui eu já consigo ver, isso aqui é divisão em U, divisão em V, beleza, aqui é o tudo da minha treliça, tá? Isso aqui é o raio dos tubos do meu coroamento, o raio das esferas dos meus nodos e aqui o raio das linhas de conexão. Agora vocês já conseguem achar melhor, tá? Outra coisa também, outra dica, seguinte, depois vocês vão ter definições ao longo do tempo que vocês vão melhorando, estudando e com essas dicas, né, tendo um ensino mais, com menos fricção, que eu falo, né, vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais intuitivo. Vocês vão começar a fazer umas definições muito grandes, uns algoritmos lindos, que fazem coisas lindas, fazem automatizações, um monte de coisa. Só que vocês vão ter muito fio. Muito fio. Seguinte, vou pegar essa minha treliça aqui, ó, e eu vou copiar a definição. Não tem por que eu fazer isso. Eu só vou desligar aqui esses meus pipes, tá? Porque senão eles vão pesar.
tá? Não se importa se não está aparecendo no preview ou não, que a gente não vai mexer com a definição. Nada que a gente está falando aqui é sobre geometria ou coisa do tipo, tá? Mas, por exemplo, vocês vão ter aqui, ó, eu vou copiar tudo isso aqui, vamos ser Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V de novo, e Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Digamos que isso aqui é uma definição inteira que vocês têm, e vocês têm tudo isso aqui de slider, tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui, tá? Só por questão de exemplo, tá, gente? Não se preocupe. Obviamente, são várias listas que eu estou copiando, tá? Mas olha só. Isso eu quero dizer, olha essa quantidade de fio que vocês têm aqui. E muitas vezes, olha, eles não vão estar assim que nem eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e botei um embaixo do outro, né? Vocês vão criando e aí vai estar uns sliders aqui, outros vão estar aqui, aí vocês vão misturar, trazer uns para baixo, um vem aqui para cima, porque isso aqui tem relação que está ali em cima, isso vem para cá também, certo? E às vezes, mesmo vocês sendo bem organizados com isso, vai rolar vocês vão se perder um pouco. É normal, normal. E é até bom, porque às vezes quando vocês se perdem, vocês começam a voltar e tentar entender o que vocês fizeram, tá? Mas enfim, vocês vão ter isso aqui, ó. E olha essa quantidade de fio que está passando ali. É um macarrãozinho, espaguete, tá? Como é que a gente pode melhorar isso, tá? Para vocês ficarem bem organizados. Isso também é uma outra dica que eu vou dar para vocês. Eu vou usar esse que está aqui, ó, tá? Eu tenho esses meus dois lados, tá? Divisão em U, divisão em V. Eu tenho esses meus dois lados aqui, ó, divisão em U e divisão em V, certo? Seguinte, o divisão em U, que é esse que está aqui, meu 8, o input aqui do divide domain é um T, aquele T, desculpa, é um 7, tá? E esse 7 é um integer, tá? Um integer é um número inteiro, beleza? E é isso que ele pede, um número inteiro. O que a gente pode fazer, tá? Ó, tá aqui, ele tá aqui, beleza? Eu pego esse meu integer, que é o que o meu divide domain pede, ó, como eu mostrei, aquilo dali. Cada um dos componentes ele tem um input diferente, tá? Mas é só vocês olharem o símbolo e pesquisarem aqui em cima. Esse é o outro que eu quero ligar lá em cima, tá? E ele tem esse fio, eu posso ligar ele no meu integer, certo? E aqui nele, botão direito, wire display, e vem aqui, ó, hidden. Quando vocês clicarem nele, depois clicarem aqui no canvas, ele vai criar um Wi-Fi. Um Wi-Fizinho, certo? Que é toda a ideia. O fio está passando aqui, só que ele está mandando, né, por ondas, por Wi-Fi, digamos assim. E aí tu já não tem um fio aparecendo aqui no canvas de vocês, tá? E agora é o seguinte, vocês vêm aqui em cima, tragam ele para conexão e substituam. Esse 7 aqui, que é meu integer, que vem lá daquela minha divisão, vai ser agora esse meu U, tá? E olha só, ele fica aqui, nesse Wi-Fi bonitinho, e aqui o slider parece que ele não tem nada, mas ele está conectado sim, ó, ele só está invisível, ele está conectando lá em cima. E vocês podem fazer isso para qualquer componente que vocês quiserem, qualquer componente. Só tenho que vir aqui, ó, e identificar, ah, isso aqui é uma superfície, então tá, vou vir aqui, ó, na minha superfície. Cadê minha superfície, gente? Tá aqui, ela tá aqui, minha superfície tá aqui, ó, beleza. Eu vou trazer ela para cá, botão direito, wire display, hidden, ó, ele tá ali, e agora vocês refazem a conexão, tá? E olha só, agora vocês têm esse aqui, o Wi-Fi, e serve para qualquer componente, você tem que seguir essa lógica, ó, de trazer o componente primitivo dele aqui, ó, no caso superfície, e nesse outro caso aqui foi o integer, que tá ali em cima, tá? E fazer essa conexão. Outra coisa, tá? A última agora. Última dica que eu tenho pra vocês. Vocês viram que se eu apertar aqui, ó, ele mostra onde é que ele tá, o componente? Como eu fiz aqui, ó. Ó, qualquer componente que eu venho aqui e clico em cima, ele mostra onde que ele tá. Certo? Como é que eu faço isso? É bem bom, porque às vezes só sabe o nome do componente. Por exemplo, offset on surface, esse aqui, tá? Tu vai ter aqui todo o símbolo, a coisa toda, tu pode vir aqui e pesquisar onde é que ele tá, certo? Pode vir aqui nessas todas as abas. Ou tu pode vir aqui, ó, e apertar Ctrl Alt, ele vai fazer aquele izinho no cursor ali, tá? E cliquem, tá? Opa, nesse caso aqui clica, ó, e ele vai dizer, ele tá na aba curva, na subaba utilidades. Tá?
Ctrl Alt, e ele vai fazer ali, tá? Pô, onde é que tá esse meu cool duplicate aqui, que eu não sei onde é que ele tá? Ctrl Alt, e ele vai dizer, ó, tá na aba vetor, subaba, point. Certo? Então assim, às vezes eu tô pegando os componentes e eu não sou muito de vir aqui em cima, porque eu já conheço muitos, né? Eu já sei o que chamar. Então, se vocês querem saber onde é que ele fica, vocês vêm aqui, ó, Ctrl Alt, e ele vai dizer, o Deconstruction Wrap tá ali em cima. Tá? Bom, e agora, no final, tá? Eu não vou apresentar mais uma dica, mas agora ele é um plugin que também serve como uma dica, eu acho que vai ajudar vocês, tá? Esse plugin, ele se chama o Bifocals, tá? E ele é esse aqui, ó. Esse óculos que aparece aqui, ó, Bifocals. Quando vocês pegam e arrastam ele aqui pro canvas, vai acontecer uma coisa, tá? Mas primeiro, deixa eu voltar aqui para minha definição que eu tinha antes. Definição não, que eu estava mostrando para vocês, tá? E olha só, eu tenho aqui várias coisas, tá? E isso é bom para mim, porque vai ajudar vocês, mas eu acho que para vocês pode ajudar também. Esse plugin, ele tá aqui, ó. Bifocal. Se vocês pegarem e arrastarem ele como eu estava falando, ele vai dizer o nome desse componente nesse balãozinho aqui, ó, que nem um balãozinho de grupo, não sei se vocês lembram, um balãozinho de grupo, quero nomear o grupo, sliders. Ele faz a mesma coisa, só que aí ele dá um nome do componente. E isso aqui é bem legal, para quem está aprendendo é bem legal, porque tu não precisa ter aquela coisa do nome, que eu falei aqui em cima, ó, do nome, tá? Vocês podem ter os ícones, mas também vocês podem ter um nomezinho aqui em cima. Certo? Então assim, o Bifocals ele faz essa, né, ele deixa esse nomezinho aqui em cima, o que eu acho que é bem interessante, porque tu pode ter, não precisa mais escolher entre só o nome ou o ícone, tu pode ter agora os dois, tá? E ele é bem simples, tá? De como é que a gente baixa e instala ele. Eu vou deixar aqui no painel o site onde a gente baixa todos os plugins do Rhino e do Grasshopper, tá? O nome do site é Food for Rhino, tá? Não se preocupe, se vocês não sabem como instala um plugin, a gente vai fazer um vídeo dizendo como é que a gente consegue baixar e instalar plugins no Grasshopper, tá bom? Não se preocupe. Mas lá nesse site aqui, ó, .com, né? Óbvio, .com. Lá a gente tem todos os plugins do Grasshopper e do Rhino e é lá onde vocês conseguem baixar esse Bifocals, tá? Outra coisa é botar o nome do componente, né? Importante. Bifocals, esse aqui, tá? Se vocês já sabem como é que instala, não se preocupem, tá? Vão lá, baixem ele, vocês já sabem como instala, então vem aqui, instalam e aí vai aparecer esse pluginzinho, ó, onde? Ctrl Alt, vai aparecer ali em cima, tá? E ele vai botar esse nomezinho aqui. Se tu não sabe como instala plugins no Grasshopper, não te preocupe, a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, como é que a gente faz a instalação de plugins, que é bem simples também, tá? Muito simples mesmo. Então essa aqui seria a última dica, que na verdade é um plugin que eu mostro para vocês, tá? Que eu acho que vai ajudar muito. Para mim ajuda porque eu boto eles nos vídeos agora e vocês conseguem ver no vídeo qual que é o nome daquele componente que eu estou usando, certo? Então ele me ajuda muito e eu tenho certeza que pode ajudar vocês também.